sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O que sei sobre tigres e dragões. E olha, hoje a emoção vai ser forte, hein, Rômulo e Márcio? Nossa. E acho que é bom a gente registrar aqui que a gente tem plateia hoje. Lara? Cadê a reação? André Basílio? Bate palma. Ladies and gentlemen, thank you. Bom, a gente está aqui, a gente segue nessa toada, fazendo história aqui com o nosso canal, convidando pessoas incríveis para partilhar suas histórias, seu conhecimento e seu saber sobre artes marciais, sobre cultura tradicional chinesa. E hoje para a gente é motivo de muita alegria, primeiro porque o mestre que está aqui, o Shifu que está aqui, o grande irmão que está aqui, ele é parte importante da constituição da Ponlai Brasil, uma das grandes escolas que tem aqui no Brasil, sediada em São Paulo, organizada pelo André, pelo Basílio, pela Ellen, pelo Márcio, e que tem na presença e na figura do mestre Kevin o grande catalisador, o grande arquiteto, digamos assim, para fazer com que os meus irmãos encontrassem o mestre Xi e ele pudesse vir ao Brasil fundar a Ponlai Brasil, isso há 17 anos atrás. É isso? Faz tempo, hein? Quase a idade da Lara. Quase. Então, mestre Kevin, Shifu Kevin, Xichon, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Brasil, seja bem-vindo à nossa escola e ao nosso podcast. Thank you. Quem quer começar? Rômulo? Márcio? Vamos fazer aquela... Deixa eu só fazer um comentário aqui para quebrar o clima. Ô Márcio, eu sempre acho que o microfone do convidado fica muito longe. Você não acha, não? Por que o meu tá tão pertinho e o dele tá tão longe assim? Porque o dele ele fala bem. Ah, porque o convidado fala bem. Tá bom. Vai para você. Vou deixar de novo aqui o agradecimento pro Shifu Kevin. Mas eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Olha só, a gente está trazendo aqui cada vez convidados de mais renome, com mais conhecimento para registrar e divulgar esse conhecimento, e a gente precisa desse apoio. É um simples apoio. Clica, se inscreve no canal, curte esse vídeo e divulga muito esse vídeo, pessoal. A gente para distribuir esse conhecimento. A ideia é essa. Obrigado. Considerações, Pimpão? Sim. Eu não posso deixar de registrar que esse momento é muito importante, porque eu acho que a gente fecha um grande ciclo do podcast, porque nós trouxemos o nosso mestre, né? E agora a gente trouxe o nosso grande irmão, que acho que talvez a peça fundamental para que a Ponlai hoje está aqui de pé, ativa e resiliente. Não, eu acho que vale uma outra fala sobre a Ponlai, que eu acho que não é nenhum exagero, mas eu acho que a Ponlai Brasil, na figura do mestre Xi, na figura do mestre Kevin, quando foi fundada 17 anos atrás, se tornou um divisor de águas para o Kung Fu no Brasil. Antes da Ponlai, o que a gente tinha, claro, a gente tinha a presença do Kung Fu já no Brasil, tinha muitos mestres atuando aqui, brasileiros e chineses, mas eu acho que a partir da Ponlai se torna possível a ideia de que dá pra gente trazer mestres pro Brasil, dá pra gente se conectar à China e a Taiwan e se conectar ao Kung Fu tradicional. Então acho que essa é uma outra menção que eu queria deixar registrado aqui no nosso podcast, agradecendo de novo Basílio, Márcio, Ellen e André por essa articulação e, claro, sempre ao Shifu e ao nosso Xichon aqui. E a gente sempre brinca, né? A China era muito mais longe, né? Antigamente. E parece que com essas vindas desses mestres para cá, a gente tem conseguido encurtar um pouco essas distâncias, o que é muito bom. Mas para você que está nos ouvindo, se você não conhece o Shifu Kevin, eu vou rapidamente aqui ler uma brevíssima biografia. Shifu Kevin é um artista marcial
muito renomado no mundo das artes marciais, sobretudo no Kung Fu, conectado à vertente aí do Tan Lan Tran. É um pesquisador, um estudioso, um falante exímio de língua chinesa, assim como escreve também. E é, eu acho que, o primeiro discípulo estrangeiro do nosso Shifu, do mestre Shi. Ele é dos Estados Unidos e já há muito tempo vive em Taiwan. Se eu não estou enganado, ele chegou em Taiwan com 21 anos de idade. Isso? E hoje ele tem 50 e alguns, 58, 57, se eu não estou enganado, mas a gente vai falar sobre isso. E vive em Taiwan até hoje, que para quem não foi a Taiwan, a gente já teve a alegria de ir. É um lugar incrível, um lugar que tem preservado muito a cultura tradicional chinesa. Eu acho que eu fiz aqui uma breve introdução. Acho que a gente vai falar muito com o mestre Kevin e a gente vai poder saber um pouco mais sobre ele. Quem quer começar? Você é o nosso MC. Eu sou host? Então tá bom. Grande irmão. Faz, se eu não me engano, 12 ou 13 anos que você não vem ao Brasil. A gente teve aí 10 anos. Me corrigiram aqui, o ponto eletrônico me passou uma dica aqui. Há exato 10 anos que você não vem ao Brasil. Então, antes da gente entrar nos temas específicos, eu queria que você falasse um pouco como é que você está se sentindo, como está o seu coração-mente nessas quase 2 semanas de partilha de conhecimento com a família Ponlai. E o que você encontrou aqui? E o que você imagina que você está deixando aqui e o que você espera levar de volta a Taiwan? Quando o Shifu Shizhenjong veio pela primeira vez para o Brasil, e eu conversei com ele pelo telefone do Brasil, e ele me falou de tudo que ele estava compartilhando com os professores e alunos daqui, e eu vi que ele estava muito feliz. E depois, quando eu vim aqui e passei algum tempo aqui com os meus irmãos e irmãs de Kung Fu, dá para sentir que eles têm tanto respeito por todo mundo, e eles cuidam tão bem da gente para ter certeza de que a gente está descansando, está comendo bem. Eles cuidam de tudo. Então, como professor vindo para o Brasil e o meu mestre também, a gente espera poder deixar o nosso coração, a nossa alma no Kung Fu para os alunos. No passado, quando a gente veio aqui, a gente estava com foco de ensinar as formas. Mais tarde, a gente voltou com foco em ensinar as armas. Depois, a gente voltou com foco em ensinar como usar a forma, como usar a técnica, como usar as armas. E agora, depois de 17 anos, o Shifu e eu, a gente vem aqui. Já viemos muitas vezes e o Shifu cresceu, amadureceu, eu também amadureci e nós encontramos uma coisa mais profunda no Kung Fu. E para minha jornada pessoal, eu estou com 58 e agora eu voltei para quando eu tinha 13 anos. E eu trago cada vez mais espiritualidade para o Kung Fu, porque eu fui estudando os manuscritos do Kung Fu, louva-a-Deus, e eu percebi que esses mestres escreveram aqueles manuscritos e colocaram ali uma coisa muito espiritual. E se a sua mente estiver aberta, você consegue entender o significado das metáforas. Água, fogo, tigre, dragão, a história de diferentes mestres antigos, tem metáforas ali. E quando você sente e vê a metáfora,
como um espelho, como uma árvore, limpar o espelho, você vai perceber que o treinamento no Kung Fu é um treinamento espiritual para o seu coração e a sua alma. E quando você sente esse treinamento espiritual, você vai querer compartilhar com seus alunos e passar adiante. Ui. Bom, começamos já. Intensos. Intensos, hein? Não, e eu acho que de maneira muito potente, muito bonita, dá para sentir isso nos treinamentos que eu acompanhei, que você deu para o André, para o Márcio, para o Basílio. Dá para perceber que essa ideia e essa profundidade de se conectar a algo mais profundo está muito presente. E é muito bonito de ver. E, ao mesmo tempo, mesmo eu não executando a movimentação, eu aprendo muito. Muito obrigado. Você pode nos contar um pouco, Xixon, sobre a sua infância, onde nasceu, quais eram as referências ou as referências sobre artes marciais e como é que surgiu o seu desejo por praticar artes marciais? Quando eu era criança, eu não gostava de esportes que as outras crianças faziam. Eu passei por várias cidades, me mudei muito, então era difícil fazer amigos. E isso me fez me voltar para dentro de mim mesmo. Uma vez que eu estava voltado para dentro, eu quis estudar filosofia. Então, quando eu fiz 13 anos, comecei a ler livros de filosofia. Ao mesmo tempo, esses livros de filosofia chinesa pareciam ligados a filmes violentos de Kung Fu que eu também via na televisão. E como criança, os filmes de Kung Fu me atraíam, eu queria aprender as técnicas. Então, eu aprendi Kung Fu assistindo os filmes e lendo livros. Até que, finalmente, quando eu tinha 15 anos, eu encontrei o meu primeiro mestre. E mesmo se quando eu era criança, foi um tempo difícil para mim. Mas agora tem YouTube, Facebook, Instagram, e eu vejo as notícias do mundo inteiro e eu vejo que muitas crianças, muitas pessoas têm uma vida muito mais difícil do que a que eu tive. E hoje a gente está feliz, mas tem guerras acontecendo no mundo inteiro. Na China, houve guerra também por muito tempo. Cada vez que há uma guerra, ela corta uma cultura e só algumas pessoas vão tentar passar essa cultura para uma próxima geração. E agora, com toda a loucura que está acontecendo no mundo, pessoas como eu, o Shifu e os outros Shifus nessa sala hoje, a gente tem uma grande responsabilidade de passar essa cultura adiante para uma próxima geração. Porque, por algum motivo, as pessoas são idiotas e elas ficam brigando e fazendo guerra. E isso faz com que a gente olhe para dentro de novo e busque paz. A gente quer compartilhar essa paz. E, de alguma maneira, a gente compartilha a paz através da técnica de Kung Fu, que é uma técnica de guerra. Posso continuar aqui? Pode. Bom, cada resposta a gente vai ficar sem reação. Tem um tempo de reflexão a cada resposta. Não, mas eu acho que dá para... Eu acho que dá para a gente emendar com uma outra coisa que a gente conversou também com o mestre Xi, com o Shifu Xi, quando nós gravamos com ele, que é um dos preceitos confucianos que fala muito da relação mestre-discípulo, da relação pai-filho,
que é amor filial, piedade filial. E, seria muito importante para a gente ouvir um pouco do Xixon, como é que ele percebe esse preceito e como isso está correlacionado com a prática e a relação mestre-discípulo, prática do Kung Fu e a relação mestre-discípulo. Vocês conhecem um livro de Kung Fu que a gente chama Lohan Gong? É como a Bíblia do Louva-a-Deus. Isso, está aqui. Isso é uma parte do livro. Esse livro tem outro nome também, que é a transmissão da tigela e da roupa, da camisa. Que isso vem de uma história antiga em que o mestre só tinha a camisa do corpo e uma tigela. Para demonstrar a sua transmissão do budismo para os seus discípulos, ele deu para o discípulo a camisa e a tigela que ele tinha. Então, dentro do Lohan Gong, dentro do Kung Fu, tem esse outro nome, a transmissão, a passagem da tigela e da camisa. E ali está a ideia do treinamento do Kung Fu, como treinar o seu corpo, como treinar o Qi e o sangue, fazendo com que os ossos fiquem fortes, e como treinar a sua mente. Dentro do livro tem muitos conceitos, muitas ideias que são do taoísmo, muitas ideias do budismo. O budismo fala de voltar a sua mente para dentro, esquecendo dos 5 sentidos e focando para dentro. No taoísmo, se olha o mundo, a natureza, e se encontra uma metáfora entre você e a natureza. Para o budismo e para o taoísmo, não tem muito papo de piedade filial. Não tem muitas ideias sobre como governar a sociedade. Mas para o monge budista, para o taoísta, para a pessoa taoísta, eles precisam viver numa sociedade. Então precisam ter alguma forma de governo. E nesse ano teve uma inundação. No ano seguinte teve uma seca. Esse ano ninguém tem o que comer. As pessoas precisam se organizar. Por isso nós precisamos estar conectados numa sociedade. E essa é a função do confucionismo. E então, dentro do livro, a transmissão da tigela e da camisa tem essas 3 coisas, todas conectadas entre elas. Quando você luta com um exército para defender seu país, ele usa a ideia do confucionismo. Mas no momento em que você precisa usar sua espada para matar o seu oponente e você quer manter o seu coração puro, você precisa entender a ideia do budismo e do taoísmo. Quando a guerra termina e você já está velho, você pratica a técnica taoísta para ter o corpo saudável. Quando a sua mente está danificada pela guerra, você pratica o budismo para se purificar. Mas para que a sociedade funcione, você usa a ideia do confucionismo. De onde vem? De onde você veio? Você veio da sua mãe, você veio do seu pai. Eles pegaram um bebê indefeso e criaram você. Quando eles ficam velhos, você tem a responsabilidade de cuidar deles. Quando a gente cresce e quando a gente se torna mestre, a gente precisa cuidar dos nossos alunos. A gente precisa cuidar da sociedade. Essas são as ideias do confucionismo. Muito bom. Queridos? Quem vai? Uau. Posso ir? Pode. Posso. Em um dos nossos treinos, agora, dessa vez, o Xixon, junto com o meu Xixon também, o André, relembraram sobre um e-mail, né, de 2005, que acho que foi o primeiro e-mail, né, trocado. E
E eu acho que esse primeiro e-mail, acho que foi o grande embrião, né, da Pão-Lai Brasil, né? Acho que ali foi meio que fecundado a Pão-Lai Brasil. E a gente sabe hoje que esse nome Pão-Lai é muito forte, né? Representa muitas coisas para o nosso Shifu. E a gente queria ouvir de você um pouco sobre o significado de Pão-Lai. Did you know that Pong-Lai is talking about an island? Yes. Okay, so it happened that Então, in this book, acontece que Rogan Bull nesse Transmission, livro, que fala da transmissão da tigela e da camisa, depois de todo o treinamento, como fazer mapu, como fazer um soco, como focar sua on the mente. very last page, E aí, na última it página, says, if you can diz follow que this, se você puder fazer then you are on isso, the path então of você está the no sage. caminho You are do on the sábio, path você of está the no caminho da immortal. sabedoria, no caminho da imortalidade. You E are on the path você está to no cross the caminho ocean de atravessar o and oceano visit the e Queen visitar Mother on the a island of rainha Pong-Lai. mãe na ilha de Pong-Lai. So the island of Pong-Lai Então a ilha de becomes Pong-Lai a metaphor for é uma heaven. metáfora do And it paraíso, is a place that you can go um lugar onde você pode ir se você puder seguir as ideias que estão nesse livro. And the idea in the E book a is ideia do focus livro your mind. é focar a sua mente, Dedication to training. dedicar-se Follow ao the treinamento, schedule. seguir um programa, trabalhar pela sociedade. Now, for me, Agora, para mim, eu entrei num estágio novo da minha vida. Minha filha mais nova, está com 20 so anos. I have left Então, the big society, Então I eu have saí left da the big grande city, the big city. sociedade, eu saí I da went cidade all over grande the mountains e eu of fui para as Taiwan, montanhas de looking for a Taiwan mountain procurando very uma few people. montanha com bem I pouca found a gente. mountain under a cliff. Encontrei uma montanha que fica embaixo de um penhasco. As pessoas não querem morar aqui porque se tiver um tufão, os pedaços do penhasco caem nas casas. Muitas ruas antigas agora estão soterradas. Aí eu pensei, esse é um bom lugar para mim. Um bom lugar para que eu passe a minha mensagem. E depois de ler sobre as pessoas naquele livro da tigela e da camisa, depois de ter estudado a literatura, eu queria fazer alguma coisa que fosse boa para a sociedade, uma coisa grande, tipo a Coca-Cola. Mas como eu não sou um capitalista, como é que eu vou levar à frente essa ideia sem ficar rico? Uma coisa que realmente me fere, uma coisa que me incomoda, uma coisa que me deixa com raiva é que as pessoas não respeitam a terra. Eles comem um pedaço de comida e aí vira um pedaço de lixo e joga o lixo. Por que existe lixo? Como é que eu posso lutar contra isso? Cada homem, criança, mulher do planeta bebe alguma coisa todos os dias. Refrigerante ou leite de soja, água. Todo mundo bebe alguma coisa. Para fazer uma bebida lucrativa para uma empresa, ela é colocada numa garrafa. Depois que o consumidor bebe a bebida e aí aquela garrafa vira lixo. No oceano tem uma ilha feita de lixo. Embaixo do oceano tem montanhas de lixo. Tanto lixo que a gente queima o lixo, a gente faz fumaça, a gente faz uma montanha de fumaça no ar. Essa é a maneira correta dos seres humanos respeitarem a terra? Você acredita em Deus? Vocês acham que Deus deu essa terra para a gente tomar conta? Como a gente toma conta da terra? Bom, todo mundo quer beber alguma coisa. Taiwan tem o melhor chá do mundo. Eu vou pegar esse chá e eu vou colocar numa garrafa de vidro e eu vou fermentar para fazer kombucha. Eu vou colocar uma imagem do mestre mais poderoso de Kung Fu do mundo no rótulo. Vocês sabem quem é o mestre mais poderoso? Era o Sun Wukong. Então eu tenho o Sun Wukong na garrafa. Mas de onde vem essa garrafa? A minha garrafa vem do lixo. Então eu tenho
na garrafa, que algumas são marrons e tem escrito Budweiser. Depois eu uso também uma garrafa verde que diz Heineken. O meu espírito de Kung Fu é de luta. O meu espírito de Kung Fu é rebelde. Eu luto e eu vou colocar o meu kombucha do Rei Macaco nas garrafas das grandes corporações. E eu vou dizer para todo mundo: Heineken, você não está gostando? Vem me pegar. Budweiser, você não gosta? Estou aqui. Vem me pegar. Então, esse é o espírito de luta que eu tenho hoje. Para manter o meu espírito forte, eu acordo de manhã na minha montanha silenciosa com os macacos e os porcos selvagens. E eu treino meu Kung Fu. Essa visita ao Brasil, para mim, é, de um lado, para inspirar todo mundo aqui, e do outro lado, para pegar a inspiração de alegria, de amor e de abraços do Brasil para Taiwan e colocar isso na minha comida. Eu quero criar um alimento de compaixão, um alimento que mostre amor pelo planeta, pelos animais. Quando vocês vierem ao meu futuro restaurante, onde nenhum animal sofreu para produzir nada, nenhum animal gritou nem chorou, e essa é a minha atitude, a ideia de compaixão. Só uma pergunta, esse restaurante vai ser lá no topo da montanha ou vai ser... Eu pensei em fazer ir lá no topo da montanha. A minha casa é muito antiga. Tem buracos. As cobras entram pelos buracos. Escorpiões, mosquitos e muitas abelhas. Porque não tem veneno no ar, não tem fertilizante. Então, muitos tipos de abelha aparecem. Então, eu acho que talvez eu possa transformar essa casa em um restaurante especial. Mas, na verdade, a verdade é que eu não sei como fazer. Eu não tenho ainda as habilidades para consertar a casa, não tenho dinheiro para contratar uma pessoa. Então, eu vou descer para a cidade, lá tem uma estação de trem, e tem um lugar onde dá para andar da estação de trem, assim, a uma distância que você possa caminhar da estação de trem. É onde eu gostaria de fazer o restaurante. Talvez algum dia eu possa fazer o restaurante no topo da montanha. Se alguém pudesse juntar a mim para me ajudar a consertar uma casa antiga num lugar legal. Eu vi o André e o Basílio levantando a mão aqui. Acho que eles querem. I pay you in hamburgers. Vou pagar em hambúrguer. Xixon, uma curiosidade. Quando eu estava em Taiwan pela última vez que eu fui, eu lembro que em Taipei, eu procurando restaurantes vegetarianos, eu disse, eu sou vegetariano, aqui é restaurante vegetariano. Os donos dos restaurantes me perguntavam, você consome mel? Você come mel? E claro, eu achei muito curioso essa pergunta antes de me dizer, não, aqui é vegetariano, aqui não é. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para nossa audiência. Yeah. Na verdade, eu não como mel. E eu aprendi muito mais sobre a ideia de por que eu não acho bom comer mel depois que eu mudei para as montanhas. Porque onde eu moro não tem abelhas que produzem mel. Tem algumas abelhas que fazem as suas colmeias em buracos, outras com barro, algumas fazem de papel. Todas essas abelhas vivem juntas à minha volta. Tem algumas abelhas muito, muito grandes que são bem assustadoras.
E elas são livres para fazer todas as flores, todas as árvores que crescem onde eu vivo. Quando você cria a abelha de mel e ela vai produzir mel para sua cria, você está tirando a comida da cria da abelha e aí você põe água com açúcar. E você dá para os filhos das abelhas água com açúcar. Eu posso fazer isso com os filhos de vocês? Tirar o leite materno, tirar a comida saudável e dar água com açúcar? Vocês sabem que isso não é bom para seres humanos e também não é bom para as abelhas. Humanos, abelhas e todos os animais. A gente forma um ciclo. Como o ciclo de 5 elementos. Fogo, água, metal. As abelhas ajudam as plantas ajudam as pessoas e a coisa circula. Quando as pessoas morrem, o corpo se torna alimento para as plantas. Quando as plantas crescem, as plantas dão alimento aos humanos. Esse é o ciclo natural. Isso é algo que você entende através do taoísmo. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar com um apicultor, uma vez eu conheci um que tinha se tornado vegano e que deixou de criar abelhas, porque é muito ruim para as abelhas. Você cria tantas abelhas, você dá água açucarada para elas e leva o mel embora. O que é que tem no mel que é tão mágico que a gente precisa tomar para a humanidade? Sim, é gostoso, mas qual que é a vitamina mágica? Eu não consigo pegar nas flores. As abelhas comem flores, as frutas. A minha primeira inspiração, quando eu acordei aqui no Brasil, na casa do André, a Ellen disse, você quer mel vegano? E aí eu perguntei, nossa, o que é isso? Como é que você faz mel vegano? Ou você vai me dizer que você só cuida bem das abelhas? Não, eu cozinho. E não tem nenhum... É feito de maçã, não tem nada de abelha. E era uma delícia. E eu coloquei num pão brasileiro que era uma delícia. O que é esse... Como é que chama isso no Brasil? Essa pão francês. E quando eu vou para Taiwan, eu quero qualquer pessoa que saiba a receita secreta de fazer esse pão delicioso. Eu quero fazer esse pão lá em Taiwan. Mas eu não vou chamar de francês, de pão francês. Eu vou chamar de pão brasileiro. Pão do pachi. E muita gente em Taiwan não vai saber o que é, então vamos perguntar o que é pachi pan. Eu tenho uma história, então vou contar uma história para vocês. Ai, que história legal, eu nem vou esquecer essa história nunca mais. E aí eles vão lembrar de alguma coisa, eles vão lembrar de uma história interessante, eles vão contar para os seus amigos, e aí você tem a sua chance de colocar uma ideia bonita na mente de outra pessoa. Um outro tema que a gente trata bastante aqui, Chipó, e que você já citou, é sobre Uda. A gente fala sempre que... Uda. A gente fala sempre que Kung Fu não é só soco e chute. E aí a gente queria entender um pouco sua visão sobre o Dan e como isso se apresenta dentro do estilo do louva-a-Deus. When I was studying Chinese and I'm Quando eu trying estava to learn estudando how to write chinês, the Chinese tentando characters, aprender a escrever os I want to know caracteres how can I chineses, remember the eu queria saber character. como é que eu posso me lembrar And desse the character caractere. duh E o is a very caractere important character. da I é learned this muito character when importante. I Eu was aprendi 13. quando eu tinha 13 If you anos. look at the Se character, vocês there's the number olharem para 10. esse caractere, There's an ele eye. tem o número 10. There's a heart. Tem um olho, tem um coração. 10 eyes looking 10 at you. olhos olhando para Just você. imagine, there's something that you Você did. imagina? Tem alguma coisa que você fez. And what you did
E aquilo Maybe que you você thought it was a fez, secret, talvez você but tenha the achado que next era day, secreto. it's on the Mas front no dia page of the seguinte, newspaper. está na manchete do jornal. It's on this 8 o'clock Está news. nas notícias da manhã. Is what you did something that is good Você enough fez alguma coisa boa for o the front suficiente page of the newspaper? para uma manchete de jornal? Would you feel shame Você sentiria vergonha about what you did? daquela coisa que você fez se tivesse na manchete de jornal? The character "u" is a O Chinese caractere character "u" that includes a weapon. Inclui uma It's arma. about fighting. It's Tem a about ver com war. lutar, tem a ver com guerra. So how do you do the right Então, thing? como é que você the good faz a thing coisa certa? with virtue? Faz uma coisa boa com This virtude. Uda is talking E about Uda when is the correct fala time de to use your fighting quando é a hora skill. certa de usar as suas habilidades marciais. And "u" E is o also a metaphor. também é uma metáfora. It's a metaphor uma for something metáfora that you must para fight. algo que você For example, a few minutes precisa ago, combater. I said Por exemplo, that my faz alguns fight minutos eu is disse que a about minha fighting luta for the é animals, lutar pelos fighting for animais, vegan, lutar pelo fighting for veganismo, keeping the world lutar por beautiful. manter I o do mundo that um lugar with bonito. Eu faço recycling isso the glass bottles. reciclando I garrafas do de that vidro. with Eu faço opening isso a vegan abrindo restaurant. um This is restaurante a fight. vegano. Isso é In uma the morning, luta. I De manhã, must wake up. eu I preciso must be acordar, organized. eu preciso ser How do I go organizado. today Como é to que eu make vou fazer myself a hoje success? para fazer de mim On the day para that I ter must sucesso? fight, E no dia am da I minha fighting luta, to protect eu vou somebody, lutar para or am proteger I alguém? fighting Ou eu vou because lutar my ego is hurt? porque o meu ego está ferido? This is about Então isso Uda. é o que tem a ver com Does Uda. this answer your question? Faz sentido? Responde a sua pergunta? Muito. Obrigado. Acho que... Quer seguir? Não, acho que essa podia É. ser feita por vocês. Xixão, a gente escutou, você comentou em algumas visitas das escolas da Ponlai sobre como foi o seu encontro com o mestre Xi, com o Shifu Xi. Então eu queria que você resgatasse isso aqui pra gente, como se deu, como você conheceu. E qual foi o motivador para você ir para Taiwan? My first motivation to A minha leave primeira America motivação de sair dos Estados and Unidos go to China. e In ir those para a days, China, Taiwan was naquela called época, Taiwan Republic of chamava China. República da China. So the difference Então a between Taiwan and diferença entre China Taiwan is e a not so China não obvious era like it tão is today. óbvia como é I was hoje. living Eu estava at the vivendo Kung Fu school in America, numa escola training de Kung Fu hard nos with my Estados Kung Fu Unidos, brothers. treinando duro com My os Kung meus Fu master colegas. O was meu very mestre good and he era was very muito bom strict. e ele era muito muito exigente. One day he had dia, a secret video of a famous Ele master. conseguiu um vídeo secreto de um mestre This famoso. famous master E esse mestre didn't know famoso my American Shifu não got this video. conhecia o meu This famous master o meu had Shifu very conseguiu old essa video, essa 8mm fita. video, e to change era to VHS. Alguém chegou para ele com um The filme em person who película does para the converter para change VHS. for A the pessoa video que is fez my Shifu's a cousin. passagem do vídeo So he make an era extra o copy. primo do meu Shifu. He didn't Então ele fez understand. uma cópia These are extra. E secrets. ele não entendia que Very esses são precious segredos secrets. He just, muito preciosos. Kung Ele Fu. falou, I'll olha que make a legal, Kung copy Fu, eu vou fazer uma for my cópia cousin. extra pro meu primo. One day, my Shifu Então, comes into our dia house, chegou o meu which is Shifu na nossa casa, next to the Kung que Fu ficava school, do lado and he said, da escola de my Kung Fu, e cousin falou, just sent o meu me this primo video. acabou de me mandar He esse said it's a vídeo. Chinese Ele Kung Fu falou master que é um from mestre China. de I Kung don't Fu know da what it is. China. Eu não Let's sei o see. que é, vamos ver. For 90 minutes, E por Our 90 mouth was hanging minutos, down. a nossa boca ficou aberta, We were nosso so queixo lá shocked. embaixo. A gente ficou this tão Kung Fu chocado master que esse had mestre been de the Kung Fu champion tinha of sido China o before campeão 1980. chinês antes de And 1980. this was all of the Kung E Fu that isso they knew. era todo on o Kung video. Fu que ele conhecia registrado em vídeo. When I saw that Quando eu video, vi aquele vídeo, before it finished, antes de acabar, I heard a voice in my eu escutei head. uma voz na minha You are cabeça going to China. dizendo, você vai para a China. So I listened to the Então, voice in my eu head. escutei a voz na minha cabeça. I told my mom, Eu falei para minha mãe,
My mom said, "This is impossible. Minha mãe disse, não, isso You é don't speak impossível. Chinese. Você não fala You have no money. chinês. Você não How can tem you go to dinheiro. China?" Como é que você vai para a China? I told my friends. Aí eu falei para os They meus laughed amigos. at me. Eles riam de mim. But I kept this dream Mas alive. eu mantive esse I sonho. made a rule in my house. I must na minha work harder. cabeça. Eu In pensei, the morning, when I eu vou wake up, trabalhar duro de when manhã I'm quando eu walking to the acordar, kitchen, quando eu estiver indo para a to cozinha, eat, para when comer, I'm walking out the quando eu door. estou Every saindo step pela porta, is a cada kung fu passo que eu step. dou é um passo de Every kung fu. motion is a kung Cada fu movimento motion. que eu faço Every é um breath movimento is de a kung kung fu. fu Cada breath. respiração 100%. é uma respiração Everything de is kung kung fu. fu. 100% do que eu faço é kung fu. After I told my mother, Depois que eu and I contei told para my minha mãe friends, e I contei para os didn't meus tell amigos, anybody else. eu não falei para mais I ninguém. definitely Eu didn't tell my father. definitivamente não falei para o My meu pai. father wanted O meu me pai to queria que sell eu insurance. vendesse seguros. One day my father calls dia, me on meu the pai me chamou telephone no telefone, and he me said, ligou "Kevin, e disse, do you Kevin, want to go to the Republic of você China? quer ir para a My República da old China? friend is there. Eu He tenho um said velho if you amigo go lá. there, Se você for para you lá, can teach English. você Do you pode want dar to aula de go? inglês. Você quer ir? Yes, Sim, I'm going. eu vou. And that's what brought me E to foi Taiwan. isso que me levou para Taiwan. I landed in the Taipei airport. Eu cheguei no aeroporto de Taipei There was somebody, a school. e They tinha said if you come to alguém, Tainan, you can uma teach English escola at our que school. disse que se eu fosse para Tainan eu told podia them dar what aula de day I'm inglês na coming. escola deles. Aí eu I falei o told dia que eu them ia the chegar. number of my Eu flight, falei o número do but meu voo. I had Mas to get on a eu bus. precisava entrar no ônibus. In those days, it's not Naquela like época, convenient. não, There is no não tinha English. conveniência, não tinha Find inglês the bus to em lugar Tainan. nenhum. Então tinha que achar It o was ônibus para very, very Tainan. late at night. Era bem tarde da noite. Looking out the window of the Olhando pela bus, janela driving do for 4 ônibus, hours, e a gente I rodou por can 4 see horas, eu vi the red light of the altars in people's as homes. luzes vermelhas dos altares nas casas das pessoas. In my mind, I thought, E these na minha altars cabeça eu are all pensava, of the esses different kung fu altares são schools. todos de escolas de I Kung thought, Fu. everywhere is Eu a kung fu achei que tinha school? escola de Kung Fu em There's todo lugar. thousands of kung Que fu tinha schools. milhares de escolas de Kung Fu. But then, the next day, Mas aí no dia seguinte, talking to the people, I conversando com found, as oh no, pessoas, eu descobri que this is part of isso é Confucianism. parte do confucionismo. After your parents and your Depois que os grandparents seus pass away, pais, os seus you keep avós an morrem, altar você in mantém your na sua house casa um with a altar light, com a uma picture, luz and a acesa, com fruit fotos to remember e your oferendas de parents. frutas para se lembrar Oh, dos seus it's not a pais. kung fu school. Bom, então não é uma Where's the escola Kung de Fu Kung school? Fu. Oh. Onde é que está a escola de Kung Fu? The kung fu, I don't know where's the kung fu Não master. sei onde é que That's tem um not mestre de easy. Kung Fu. Não é Oh fácil. no. How am I going to E find a agora, kung como é fu que eu vou master? achar um mestre de Kung Fu? I asked the people who E aí work eu at the school, perguntei para as where is pessoas there a que kung fu trabalhavam na master? escola, você sabe onde encontrar um mestre de Kung Fu? Maybe if you look in the park. Talvez dá uma olhada no When I went parque. to the park, E quando eu fui everybody pro was parque, doing some todo kung mundo fu. estava fazendo They're doing algum Tai Kung Fu. Chi. Eles estavam fazendo Tai Chi. And I had learned Tai E eu Chi, tinha aprendido but I Tai Chi. didn't want Tai Mas Chi. eu não I queria wanted Tai Kung Chi, eu Fu. queria Kung Fu. And some masters, they E saw me alguns and they mestres want me to viram push e hands with quiseram me. fazer Of course, they're better than I am. empurrar de mãos But I comigo. want to E learn claro que Kung eles eram Fu. melhores Where do am I que going eu, to mas find eu Kung Fu? queria Kung Fu. E onde é que eu ia So, I encontrar made isso? my next mission. Então eu Every night, assumi a after I missão teach English, de depois I de dar walk aulas de around inglês toda just noite, asking people. andar pela rua perguntando para as I pessoas. walked into a Um restaurant dia entrei num called Pierre restaurante Pizza, chamado Pierre Pizza, Chinese pizza. ou pizza chinesa, And I said, e eu Do you disse, know where there is você Kung sabe Fu? onde tem Kung Fu? I'll eat a pizza. Eu vou comer And uma where's pizza. the Kung Fu? E onde é que está o Kung Fu? They made a telephone call Aí eles and a taxi fizeram uma came. chamada I don't telefônica know e what chegou they um said. táxi. Eu não The sei o que taxi eles drove me falaram. for O 40 minutes táxi me outside levou of the por city 40 minutos para fora and da stopped cidade. somewhere E in the parou num lugar countryside. no interior, A man fora da came to the cidade. taxi and E took me veio upstairs. um homem, me tirou do And táxi e me here's where levou. I met Shifu E foi Shi, quando eu conheci and I o met Shifu Shi. Shifu's teacher. E eu Shifu conheci Wang o Zhejian professor dele, for the first Shifu time. Wang Zhejian, They were pela primeira having vez. the inner door, E eles the estavam secret tendo um class, treino a portas only for the fechadas, disciples, só para os only for the discípulos, advanced só para os students, estudantes avançados, os alunos avançados, teaching perdão, the very advanced Kung Fu. ensinando Kung Fu
muito avançado. They were so surprised. Eles estavam An tão American surpresos. came here. Um You want to learn estadunidense kung aqui, fu? você Okay, quer show aprender us your Kung kung Fu? fu. Bom, mostra aí I o seu showed Kung them Fu. the kung fu Aí eu that I mostrei o had meu Kung learned in Fu que America. eu tinha They aprendido politely nos clapped. Estados Unidos. Oh, Eles very bateram good. palmas Then todos juntos. Ah, They que showed bom. me their Então kung eles fu. mostraram It o Kung was Fu praying deles. mantis. E era louva-a-Deus. Shifu's best students E of eram os those days. melhores I had alunos do never Shifu seen naquela such época. Eu awesome nunca praying tinha mantis kung visto fu. It was the louva-a-Deus best. tão I fantástico. Era just o really melhor. wanted to E eu learn this realmente kung queria fu so aprender much. aquele Kung Fu muito. Then they said, please sit Então down. eles disseram, então por The favor, old senta. Master Wang will get up E o and will mestre teach Wang now. He's se teaching a levantou para technique from ensinar e Baguazhang. ensinou uma So they técnica de practiced Baguazhang. Baguazhang, learn one new technique, and I just E sit there ele very mostrou a politely técnica e eu watching. fiquei educadamente assistindo. After they teach the Depois que technique, ele they sit down ensinou a to talk to the técnica, ele Grand sentou Master para and drink falar some com o tea. grão-mestre, para tomar And they um pouco said, de chá. do you know what E this falaram, is? você I sabe had o que é seen it isso? before. E eu já I tinha said visto isso antes. Baguazhang. Aí eu falei And they Baguazhang. said, E aí eles now me please disseram, come up and agora por demonstrate for favor, us what faz you a sua just saw. demonstração daquilo que você acabou de assistir. I don't know it. I E aí didn't eu learn falei, it. eu I não only conheço, see it eu não one aprendi, time. eu só vi uma vez. How can I demonstrate? Como é que eu Don't vou worry, demonstrar? we won't Não judge se you. preocupa, a gente não We vai just want julgar. to know if A you gente are só smart. quer saber se você é esperto. Okay. Tá bom. I felt this E is aí the eu time. senti, This is esse é the o momento, chance. essa é a This chance, is the time when essa the é a master, the hora. great master, O mestre, is asking me to do grão-mestre, some está me kung fu. pedindo para fazer Kung Fu. I calmed down. Aí eu I me walked up. acalmei. I walked in a circle. Eu I tried caminhei to em copy círculo, their eu feet. tentei I tried copiar to os copy their pés, eu hands. tentei copiar as I opened my mãos, eyes abri os and put in olhos, all my e aí eu effort. coloquei todo o meu esforço ali. Probably it's not very good. Provavelmente não era muito bom, But I think mas they can see I acho tried que very eles hard. consideraram que eu me esforcei So bastante. Shifu accepted Então me o Shifu me as a student. aceitou And he como even aluno. let me join Ele até me the deixou middle inner door class. participar da classe de nível There's médio, the da basic aula de nível class, médio, porque tinha the a middle inner básica, door, tinha o nível and the advanced intermediário, inner door. a portas The fechadas e advanced tinha o inner door, avançado a I portas cannot go. fechadas. It's Nessa not- avançada I'm eu não not ready podia for ir, this. porque eu não estava pronto para But isso. the other classes I Mas am nas welcome to outras join. turmas eu And pude this participar. was how I met E Shifu. foi assim que eu conheci I o cannot Shifu. speak Não posso. any Chinese. Naquela época eu não podia Even I saber learned falar some chinês Chinese, nada. but I cannot Eu já use tinha it. aprendido alguma coisa, mas não sabia And usar. Shifu E maybe o only Shifu knows 3 English words. sabia 3 palavras em This inglês. was how I E started. foi assim que eu comecei. E de alguma maneira, essa história tem uma conexão também com o encontro que Basílio, André, Márcio e Ellen fizeram com o Mestre Xi também, né? Porque foi a partir de um vídeo também, de uma fita VHS, que eles assistem o Mestre Xi se apresentando e encontram. Mas eu fiquei curioso para saber qual o nome desse mestre que ele assistiu na fita. Yes, I Você remember lembra? because Eu the me lembro son porque is the most famous. The son o of this filho master desse is mestre the most é famous kung fu movie star in the world a now. estrela mais famosa dos filmes de Kung Fu que existe no mundo hoje. So, Então, Então é o... who? quem? So who is it? Quem é? Doni. Bingo. Donnie Yen. I hope I don't get in trouble. Donnie Yen. Eu espero não ter problemas com isso. É o pai do Donnie, então. Mother. Mother. A mãe. The mother. A mãe. Sim. E quando ele foi para Taiwan buscar o Kung Fu, ele já tinha a ideia de que ele queria treinar louva-a-Deus? Ou assim, vou à China, quero encontrar Kung Fu e... Ever since I was about Desde 15 que years old, eu I had a tinha book 15 anos, of praying eu mantis kung tinha fu um livro de called louva-a-Deus Walam chamado Tanglang. Walam Tanglang. And when I was E 18, quando eu estava com I joined the 18 Walam anos, Tanglang eu Kung Fu entrei School. para uma escola And de I loved Walam training with this Tanglang master e eu adorava treinar very, very com much. aquele mestre, I muito, adorava really, muito. really hoped Eu realmente that when I come esperava to Taiwan, que quando eu viesse, chegasse em that I Taiwan, can eu continue to pudesse train Tanglang
continuar a treinar But I louva-a-Deus. realized Mas that eu finding percebi a que Tanglang Chuan encontrar master mestre is de very Tanglang Chuan difficult. era muito difícil. And there are many different Kung Fu e styles. tinha muitos And estilos de I had Kung Fu. already studied with E eu já many tinha teachers by the estudado com time I vários was 21. professores quando eu cheguei aos And 21 I anos. realized Então that eu percebi the most important thing when que a you're coisa studying mais the martial importante art, quando você I think, estuda is artes that marciais you have a connection with your master. é que você tenha uma conexão com seu mestre. Maybe it was not your favorite Kung Fu Talvez não style, seja o seu estilo you've favorito, really felt mas close você to this realmente master, and se you really sentiu like this master. And at the próximo a end esse of the class, mestre, you felt e no like you final get da so aula much. você And se I feel this sente is what que is está most important. recebendo muito. So Acho que isso when é a I coisa went to mais Taiwan, importante. I kept an Então, open quando eu mind. fui para Taiwan, eu procurei I manter a met the minha mente masters aberta. for other Kung Fu Encontrei styles, such as mestres Baji de outros, Chuan and de outros Indra estilos Chuan como Baji and Song Taizu Chuan Song Taizu and the Taiji Chuan Chuan, e Tai Chi many Chuan, different masters. muitos mestres And I found diferentes that e It was when I met Shifu foi Shi quando eu conheci that o Shifu Shi the first time que pela actually the primeira first time I met vez, him I a felt primeira vez que eu encontrei how com can ele, this eu guy senti be como so que esse proud? cara pode ser tão orgulhoso. Shifu Shi said he was the best E master ele in dizia Taiwan. que ele era o melhor mestre de Taiwan. And I thought, E how is eu this pensava, possible? como é que pode isso? So after he told me Então, this, quando ele me I made disse my isso, mission. I will go to eu every assumi a city. missão de Now ir I para speak cada a little cidade, Chinese. agora que eu I falava know um pouco how to de find chinês, the agora que eu masters in the sabia different como cities. encontrar And I went mestres to em the diferentes cities cidades. and I E eu traveled fui para around looking diferentes for the best cidades e masters. fui procurando os melhores mestres. And when I found my E favorite quando master, eu encontrei o meu far, far mestre away, favorito, far muito, away, muito longe, and I thought this master e eu is really pensei, good. esse mestre é I muito went bom. to the master and I spoke to this fui até master esse and I mestre, falei asked com him, ele e the perguntei best a master I ele. found. And I said, É o melhor que eu Who encontrei. is the E best aí eu master? perguntei, quem é o melhor? Quem And é o he melhor said Shi mestre? Zhenzhong. E ele me disse Shi Zhenzhong. So, Bom, I went back to aí eu Shifu voltei. and I was pro honest. Shifu, I e eu feel fui franco even if com I ele. do something that will make Shifu unhappy, Mesmo se eu estivesse fazendo algo best que ia desagradar is ele, to be é honest. melhor ser honesto. and I said to Shifu, Então eu disse pro I went Shifu, around looking for all of the masters. viajei and por I aí found the best procurando todos master os in mestres. Taiwan, Eu encontrei and o I melhor asked de him, "Who is the Taiwan best e eu perguntei master?" a ele quem And era he o melhor said Shi mestre. Zhenzhong. E ele disse Shi Zhenzhong. And of course, Shifu was E very claro, happy to hear ele this. ficou muito contente de escutar And isso. this was the time Shifu E decided foi aí to que be ele honest with me. decidiu também ser honesto comigo. And he said, the Kung Fu, E ele disse, by the way, bom, this story de I'm about passagem, to tell essa you, história que eu there's a vou very contar para similar vocês story tem uma that história happened muito parecida 150 que years ago aconteceu in the Qixing 150 Tanglan family anos tree. A very atrás similar na story. árvore genealógica da família Shifu said, do Tanglan do Mestre Shi. all of the Ele me Kung Fu disse, you have learned in todo o America Kung Fu from que all você of your aprendeu different nos Estados masters Unidos de diferentes mestres is not very useful. não é Well, muito he útil. didn't say it so Bom, ele não politely. falou exatamente He said it's assim. no good. Ele disse, não é bom. It's fake. Ele disse, é falso. And what can I E say? o que eu posso dizer? And he said, you don't believe me? E aí ele Attack falou, me. você não Try acredita? me. Test Me ataca. Pode And I testar. said, E eu disse, Shifu, you're a great master. Shifu, você é I um grande dare not to mestre. try. Eu não vou I dare not usar test. testar você. Shifu said, E ele don't falou, worry, não I se won't hurt preocupe, you. eu não vou machucar você. You're safe. Você está You seguro. come with your attack. Você vem, me Go ataca. as fast as you can Seja o go. mais rápido que você puder I will ser. defend and I Eu will vou me counterattack. defender e eu vou And contra-atacar. I will do it E very eu vou slowly. fazer isso de maneira bem lenta. To this day, I Até never hoje, forget eu nunca that as I esqueço came and attacked que quando Shifu eu with vim straight, ataquei fast ele punches, com um soco Shifu's rápido, com defense socos was slow rápidos, and in a circles, defesa moved dele like era a cloud. lenta, circular, We were training se at movia como uma Confucius nuvem. Temple. A gente estava treinando no Everybody can templo de see. Confúcio. Todo mundo podia ver, todo mundo estava Shifu put vendo. his foot on my Ele shirt. colocou o pé dele na minha camisa. And he said, after E ele we went disse, for 3 depois de rounds, que a gente fez isso por 3 vezes, por 3 he rounds, said, look at your shirt. ele falou, olha a sua camisa. Oh, there's your foot. E aí tinha o pé dele marcado na minha camisa. Later,
After Mais I tarde, had trained for many depois de eu years ter in treinado por Taiwan, muitos and I anos em start to Taiwan, ask the eu stories comecei a perguntar how sobre as did the histórias Chinese de masters como teach Kung os Fu in mestres the chineses 1950s? ensinavam Kung How did Fu the nos anos masters teach Kung Fu 1950, in the como os mestres 1960s? ensinavam nos anos 60. And I was surprised E to aí eu find fiquei this surpreso quando challenging the descobri master in the que park was a desafiar part of the mestres Kung no Fu culture. parque era parte Masters da cultura do such Kung as Fu. Wang Desafiar Songting mestres como Wang and Wei Songting Xiaotang e Wei and other Xiaotang masters, e outros when a new mestres, student came quando to them, vinha um novo if the student aluno, was a se o beginner, aluno fosse um polite, iniciante, join the class. educadamente, bom, If the junte-se à student turma. came to them Se o and they se o already aluno trained, vinha e já tinha uma it was a experiência de challenge. treino, era um And desafio. so I heard the Então stories eu ouvi of the histórias student coming to sobre learn os from the alunos master que and vinham get knocked on the aprender ground. do mestre, vinham pedir para aprender e acabavam no chão. Not a nice way. Não de uma maneira educada. And I thought, wow, Shifu, Bom, Shifu então was o Shifu quite nice to me. foi bem legal comigo. Later I found Mais tarde, my senior Kung Fu brother, eu the strongest Kung Fu descobri brother we had, que o meu he irmão had mais velho de Kung trained Fu, under mais another forte de master, todos, que the já tinha most treinado com powerful outro mestre, Iron Fist. que era o mais He can habilidoso do just punho de take ferro. bricks Ele podia pegar and work in the construction tijolos site and just break all the bricks with his e punches. trabalhar na construção civil quebrando tijolos com socos. Shifu said to O Shifu him, falou para I challenge ele, you. eu desafio você. And Shifu beat him, and E that's why bateu he was nele also e my ganhou senior dele, Kung perdão. Fu brother. E esse era um irmão mais velho de Kung Fu que eu tinha. So I found that Então, Shifu was eu very descobri smart. que o Shifu era muito esperto. When you did something that Quando você Shifu doesn't faz like, alguma coisa he que would ele come não up with some gosta, way ele to talk to encontraria you, uma maneira de falar com to help você you to understand para and to ajudar continue você a your training. entender e continuar o seu treinamento. The most important thing A for the coisa training mais with Shifu, importante no and the treino most important com thing for ele, me, e a coisa when mais I importante first para mim, talked quando to Andre eu conversei on the com o André internet, pela primeira vez pela is, internet, is the student era o sincere? seguinte: o aluno é sincero. And it comes to, are you sincere E about the aí, training? você é sincero a Which to respeito me do seu is treino? related to what you Isso said tem a ver about com aquilo que você Uda, the dizia martial sobre virtue. Wuda, Before you que é a can virtude have the marcial. martial arts, Antes de you ter as must artes be marciais, sincere in your você training. precisa ser sincero no seu treinamento.